Olhem para o mapa da Europa, meus senhores. O ano é 1910. As fronteiras parecem desenhadas com tinta permanente. O Império Austro-Húngaro é vasto. A Alemanha é uma máquina de aço. A Inglaterra domina os mares. Tudo parece sólido. Tudo parece eterno. Mas Otto Maria Carpo nos ensinou a não confiar nos mapas. Ele nos ensinou a olhar para as partituras. Porque a música é o sismógrafo da alma. Ela treme muito antes de a terra abrir. E se vocês ouvirem com atenção o que está sendo composto em Viena e Berlim neste exato momento, ouvirão o som de algo se partindo. Não é uma evolução. Os livros de história gostam de usar essa palavra, evolução. Eles dizem que Beethoven levou a Wagner, que levou a Mahler. Mas Carpo diz, não. O que estamos presenciando aqui, no capítulo 6º desta nossa história, não é o crescimento da árvore. É o apodrecimento da raiz. Estamos diante da crise da música europeia. Mas o que significa essa crise? Significa que a linguagem que a Europa usou por 300 anos para falar com Deus, a tonalidade, está exausta. A tonalidade era uma hierarquia. Havia um rei, a tônica. Havia ministros, a dominante. Havia uma casa para onde voltar. Era o reflexo de uma sociedade ordenada. Mas o homem moderno, o homem das cidades industriais, o homem da neurose, ele não tem mais casa, ele não tem mais rei. E sua música começa a vagar, febril, sem saber para onde ir. Vamos começar nossa autópsia pela cabeça do doente. Vamos para a Alemanha. Cena Prey, o profeta neurótico, Gustav Mahler. Viena. A cidade dos sonhos, dizia Freud. A cidade das mentiras, dizia Karl Kraus. E no centro desse teatro de aparências, um homem pequeno, trêmulo, rege a orquestra da ópera da corte como um ditador. Gustav Mahler. Carpo é fascinante ao analisar Mahler. Ele não cai na armadilha de chamá-lo apenas de romântico tardio. Não. Carpo vê em Mahler a hipertrofia do ego. Vejam suas sinfonias. Elas não são mais obras de arte, são mundos. Porque Mahler precisa de 1h30 para dizer o que Mozart dizia em 20 minutos? Porque ele precisa da Sinfonia dos Mil? Imaginem, 1000 músicos no palco. É a megalomania do desespero, meus senhores. Quando a fé interior desaparece, o homem tenta compensar com volume exterior. Mahler grita com 1000 vozes porque tem medo de que, se parar para sussurrar, ouvirá o silêncio de Deus. Mas há algo mais trágico. A forma. A velha sonata forma. Aquela arquitetura lógica que Beethoven usava para construir catedrais de som, em Mahler, ela se desfaz. Ele introduz o banal. No meio de uma meditação sublime sobre a morte, entra uma marcha militar vulgar, uma valsa de cervejaria. Os críticos da época chamavam isso de mau gosto. Diziam que Mahler não tinha estilo. Carpo, com sua visão de águia, nos corrige. O estilo de Mahler é a ausência de estilo, porque a alma moderna é fragmentada. Nós somos sublimes e ridículos ao mesmo tempo. Mahler foi o primeiro a ter a coragem, ou a doença, de colocar essa esquizofrenia na pauta. Ele sabia que estava no fim. Minha hora chegará, ele dizia. E chegou. Mas ele não abriu a porta para o futuro. Ele apenas fechou a porta do passado com um estrondo terrível. Cena 2. O burguês e a máscara, Richard Strauss. Enquanto Mahler sofria no divã do psicanalista, outro homem caminhava pelas ruas da Alemanha com a cabeça erguida, a carteira cheia e a batuta firme. Richard Strauss. Se Mahler é o profeta, Strauss é o imperador. Carpo tem uma relação difícil com Strauss. Ele reconhece o gênio. Meu Deus, como esse homem sabe orquestrar. Ninguém, nem Wagner, conhecia as cores da orquestra como ele. Strauss podia descrever uma colher de prata caindo no chão apenas com oboés e violinos. Ele era o mestre do realismo musical. Mas Carpo nos faz uma pergunta incômoda. Onde está a alma? Strauss começou como um revolucionário. Em Salomé e Electra, ele tocou na dissonância pura. Ele olhou para o abismo da atonalidade. Isso foi em 1908. Ele estava à beira de destruir a música tonal antes mesmo de Schoenberg. Mas então, ele recuou. Ele teve medo, ou talvez preguiça. Strauss olhou para o horror da modernidade e disse: prefiro o conforto. E compôs o Cavaleiro da Rosa. Uma valsa.
em 1911. Enquanto o mundo se preparava para a guerra, Strauss compunha pastiches do século XVIII. Para Carpo, isso é a traição do intelectual. Strauss tornou-se o compositor da burguesia que não quer ver a realidade. Ele usou sua técnica suprema para criar um refúgio de luxo. É música belíssima, sem dúvida. Mas é a beleza de um museu de cera. Enquanto Mahler morria de sua verdade, Strauss vivia de sua mentira técnica. Cena 3. As sombras no jardim, Pfitzner e Heger. E nas sombras desses dois gigantes, vemos as figuras menores, mas não menos trágicas, da crise alemã. Max Heger. O homem que bebia demais e escrevia notas demais. Carpo o descreve tentando construir fugas, como um Bach. Mas a harmonia de Heger é instável, escorregadia. É como tentar construir uma catedral gótica sobre um pântano de areia movediça. A estrutura afunda. É o cansaço do material. E Hans Pfitzner, o autoproclamado defensor da alma alemã. Ele escreveu uma ópera, Palestrina, sobre a salvação da música. Mas Pfitzner lutava contra moinhos de vento. Ele gritava contra os futuristas, contra os judeus, contra os internacionalistas. Ele sentia que seu mundo estava acabando e reagiu com ódio. É o romantismo que azedou. Senhores, a Alemanha está doente. A harmonia, que antes era uma lei divina, tornou-se um debate de nervos. O acorde de Tristão, que Wagner deixou suspenso, agora apodreceu. Mas se na Alemanha a crise é um excesso de peso, no resto da Europa ela tomará formas estranhas. Preparem-se. Vamos deixar Viena. Vamos entrar nos laboratórios dos alquimistas. Na próxima parte veremos aqueles que tentaram fugir da Terra, Busoni e Scriabin. O intelecto gélido e o fogo místico. Interlúdio. A encruzilhada. Vimos Mahler gritar. Vimos Strauss se esconder no luxo. A velha música, a música da emoção humana, estava num beco sem saída. A tonalidade, aquela gravidade que mantinha os planetas musicais em órbita, estava saturada. O que fazer? A maioria dos compositores da época continuou a fazer o que sempre fez: imitar Wagner, imitar Brahms. Mas Carpo nos aponta dois homens, dois solitários. Eles olharam para o muro intransponível da tradição alemã e disseram: se não podemos atravessá-lo, vamos voar por cima. Eles não são o fim de algo, como Mahler. Eles são o começo, mas um começo estranho, abortado. Eles são os precursores. Um usou o gelo do intelecto, o outro, o fogo do misticismo. Apresento-lhes Ferruccio Busoni e Alexander Scriabin. Cena 4. O Fausto italiano, Ferruccio Busoni. Primeiro, o intelecto. Imaginem um homem com a cabeça de um profeta renascentista e as mãos de um virtuoso supremo. Ferruccio Busoni, italiano de nascimento, alemão de formação. Carpo tem um respeito imenso por Busoni, mas é um respeito triste. Ele o chama de o mestre da renúncia. Por quê? Porque Busoni sabia demais. Enquanto seus contemporâneos brigavam sobre acordes, Busoni escreveu, em 1907, um livrinho perigoso, Esboço de uma nova estética da música. Neste livro, ele profetizou tudo, tudo. Ele disse: a música nasceu livre, e seu destino é ser livre. Ele previu a libertação da tonalidade. Ele previu os terços de tom. Ele previu até a música eletrônica, sonhando com máquinas que pudessem produzir sons que a orquestra não conseguia. Busoni olhou para o piano, com suas teclas pretas e brancas, e viu uma prisão. Por que estamos presos a essa escala temperada? Ele perguntava. Ele via a música como uma ciência acústica pura, despida de sentimentalismo. Ele chamou isso de Junge Klassizität, a jovem classicidade. O retorno à forma pura, dura, cristalina. Mas, e aqui está a tragédia que Carpo sublinha, Busoni não conseguiu fazer a música que sonhou. Ele era inteligente demais. Quando sentava para compor, o peso de Bach e de Liszt caía sobre seus ombros. Sua mente estava no século XXI. Mas suas mãos ainda estavam no século XIX. Sua ópera Doutor Fausto é o testemunho dessa luta. É uma obra-prima intelectual, mas fria. Falta-lhe o sangue que Mahler tinha em excesso. Busoni é o Moisés da música moderna. Ele viu a terra prometida, apontou o caminho para nós, mas morreu sem poder entrar nela. Cena finta. O Messias do Apocalipse, Alexander Scriabin. Se Busoni tentou escapar pela ciência, este homem tentou escapar pela magia. Alexander Scriabin. Esqueçam os russos folclóricos que conhecemos,
Tchaikovsky, Rimsky e Korsakov. Scriabin não queria contar histórias de fadas russas. Ele queria ser Deus. Karpo descreve Scriabin como o ponto onde o subjetivismo romântico atinge a loucura clínica. Ele era teosofista. Acreditava que a música não era entretenimento, mas uma força mágica capaz de alterar a matéria. O acorde místico toca novamente mais alto. Não é maior. Não é menor. Ele não é triste nem alegre. Ele é suspenso. Wagner usava a dissonância para expressar dor. Scriabin usa a dissonância para expressar êxtase. Ele elimina a resolução. Na música de Scriabin, não há alívio. Há apenas uma ascensão contínua, uma espiral de luz que sobe, 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 até cegar. Karpo nos conta com um sorriso de incredulidade sobre o projeto final de Scriabin. O Mysterium não era uma sinfonia. Era um ritual. Seria executado num templo hemisférico na Índia. Havia música, sim, mas também perfumes, luzes coloridas projetadas nas nuvens, danças rituais. Scriabin acreditava, literalmente, que a execução dessa obra dissolveria o mundo material. As almas se fundiriam numa unidade cósmica. O fim da história. O nirvana sonoro. Ele morreu em 1915, não de uma explosão cósmica, mas de uma infecção no lábio, um furúnculo. É cruel, não é? A banalidade da morte vencendo a pretensão do espírito. Mas Karpo nos alerta. Não riam. Musicalmente, Scriabin cumpriu sua promessa. Ele destruiu a tonalidade. Ele provou que a música podia existir sem a gravidade terrestre. Ele abriu a porta do irracional. Se Busoni abriu a porta para o cérebro da vanguarda, Scriabin abriu a porta para o inconsciente. Cena 6. O legado dos solitários. Busoni e Scriabin. O cientista e o místico. O gelo e o fogo. Ambos falharam em salvar a velha música. Mas eles provaram que era possível fazer outra coisa. Eles mostraram que a música não precisava mais contar histórias sentimentais de amor e morte, como faziam os românticos. A música podia ser arquitetura pura, Busoni, ou transe puro, Scriabin. Mas eles estavam isolados. Eram ilhas. Enquanto isso, no oeste da Europa, em Paris, algo muito mais organizado estava acontecendo. Lá, a revolução não seria feita por profetas solitários, mas por homens que odiavam o romantismo alemão com todas as forças de sua alma latina. Lá, a crise não seria um grito, nem um ritual. Seria um perfume. E depois, uma máquina. Preparem-se, meus senhores. Na próxima parte, deixaremos os laboratórios. Vamos entrar nos jardins de Claude Debussy e na relojoaria de Maurice Ravel. Interlúdio, a revolta latina. Respirem, meus senhores. Saiam da sala fechada do romantismo alemão. Saiam do cheiro de incenso e suor. Estamos em Paris. Enquanto Mahler gritava com Deus e Scriabin tentava se tornar Deus, os franceses olhavam para tudo isso com um leve sorriso de desprezo. Para o espírito latino, essa profundidade alemã parecia pesada, indigesta. A França sempre teve o gosto pela clareza, mas Karpo nos avisa: não confundam clareza com simplicidade. A revolução que acontece agora em Paris é talvez a mais radical de todas, porque ela não ataca a forma da música, ela ataca a lógica da música. Cena 7. O alquimista da névoa, Claude Debussy. Claude Debussy. Os manuais escolares adoram chamá-lo de impressionista. Mostram quadros de Monet, nenúfares, catedrais na neblina. Karpo franze a testa para isso. Impressionismo é uma palavra fraca para um homem tão perigoso. Debussy é um simbolista. Na Alemanha, um acorde tenso é uma pergunta que exige uma resposta. A dominante precisa ir para a tônica. É uma obrigação moral. É o dever de Kant aplicado à música. Debussy diz não. Para ele, o acorde não tem função. Ele não serve para levar a música a lugar nenhum. Ele vale por si mesmo. Pela sua cor. Pelo prazer que causa ao ouvido agora. Isso, meus caros, é a destruição da história. Se a música alemã é um romance com começo, meio e fim, a música de Debussy é um momento eterno, é o presente puro. Em sua única ópera, Péléas et Mélisande, os personagens não têm psicologia. Eles não lutam, eles não evoluem. Eles aparecem na névoa e desaparecem na névoa. Karpo vê nisso o fim do indivíduo ocidental. O herói de Beethoven, que lutava contra o destino, morreu. Agora resta apenas a sensação. O prazer refinado, dionisíaco, que esconde o vazio existencial.
É a música perfeita para uma civilização que deixou de acreditar no futuro e decidiu apenas sentir. Cena 8. O relojoeiro do abismo. Maurice Ravel. Mas a névoa assusta. Viver no eterno presente é vertiginoso. Então surge a reação. O último grande aristocrata da música. Maurice Ravel. Vejam-no. Pequeno, vestido com a elegância de um dandy, obcecado por brinquedos mecânicos e miniaturas. Se Debussy dissolveu o mundo, Ravel tenta congelá-lo. Carpeau chama Ravel de o mágico suíço. Ele fabrica objetos sonoros de uma perfeição técnica que beira o inumano. Ravel odeia a confissão. Ele nunca, jamais, abriria o coração como Mahler. Ele considera isso vulgar. Ele coloca uma máscara, a máscara da forma antiga, da dança, do conto de fadas. Mas a máscara cai. Ouçam La Valse. O ano é 1920. A Europa está destruída pela guerra. O Império Austro-Húngaro, o lar da valsa, desapareceu. Ravel tenta compor uma homenagem a Johann Strauss. Mas o que sai, meu Deus, o que sai é um pesadelo. A música cresce, torna-se violenta, dissonante. A valsa de Ravel não flutua, ela gira freneticamente. É uma dança sobre um vulcão. As harmonias azedam. O ritmo torna-se uma máquina de moer carne. Carpeau diz que esta obra é a visão mais terrível da morte de uma civilização. Ravel nos mostra que a sua máquina de precisão enlouqueceu. O relógio continua tic-taqueando, mas os ponteiros estão girando ao contrário. Debussy nos dissolveu em perfume. Ravel nos prendeu em uma máquina quebrada. A França, a guardiã da razão e da medida, também falhou. A clareza latina apenas iluminou com mais força o abismo onde estamos caindo. Percorremos a Alemanha, a Rússia, a França. Vimos o gigantismo, o misticismo, o sensualismo e o mecanicismo. Todas essas foram tentativas desesperadas de salvar a música como a conhecíamos. Todas falharam. Agora restam apenas os escombros. E dos escombros surgirão os dois últimos titãs. Aqueles que não tentarão salvar o passado, mas sim construir um novo mundo sobre suas ruínas. Um virá da Rússia bárbara com um ritmo que quebrará ossos. O outro virá de Viena com uma lei matemática fria como o gelo. Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg. A revolução final. Preparem-se para o ato final da nossa tragédia, meus senhores. O século XX vai começar de verdade.